Olá pessoal, estamos aqui novamente para resolver uma lista de questões deixadas pelo professor Fábio, lista de questões derivadas utilizando a regra da cadeia. Nós temos aí alguns exercícios, né? Da letra A até a letra Q dessa lista. E só relembrando aqui para vocês que a regra da cadeia em derivadas, ela é utilizada para quando existem funções compostas. Do tipo, você tem uma função y e você tem uma função g dentro da outra função, aqui, né? A g de x está dentro da f, que é a própria y. Então, para você conseguir derivar da y para a x, ou seja, você quer derivar a primeira função para aquela que está mais interna, então você deriva primeiro ela própria, né, em relação a g, e depois deriva a própria g em relação a x. Então, esta aqui é a chamada regra da cadeia. E se você tiver mais funções aqui dentro, você também vai multiplicando, né? Se você tivesse, por exemplo, assim, y igual a f de g de h de x. Assim, né? Então, para você conseguir derivar a primeira função em relação àquela mais interna, você derivaria, né, y em relação a g, multiplicando a g em relação a h, e por último, h em relação a x. E assim por diante, tá? Dependendo de quantas funções você tem aqui na composição. Então agora a gente vai começar com a primeira questão disponibilizada lá, né? Que é esta aqui. Letra A. F de x igual a seno de 4x. Tem uma maneira bem simples para você não errar. Você sempre vai executar esse mesmo procedimento que você vai acertar todas as vezes, tá bom? Então, o que você faz aqui? Você tem uma função que é o seno de uma outra função, né? Está aqui 4x. Então, você vai pegar esta função aqui, ó, 4x, e denominar com uma outra letra, geralmente U ou V você faz. U, ela vai ser igual a esse 4x aí. E aí você tem, se U é 4x, então você pode dizer que aqui ficou o seno de U, né? Seno de U. U é 4x. E quem é o seno de U? É o próprio f de x, que aí você chama de y, né? O f de x geralmente é y. Você separou aqui as duas funções e agora você vai começar a aplicar a regra da cadeia, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer assim. Dizer que dy, você quer derivar y em relação a x, você vai pegar, então, derivar a y em relação a u e multiplicar pela derivada da u em relação a x. Quando você obtiver o u aqui, nessa parte, você ressubstitui ao final, por quem ele era, né? Da mesma maneira como está aqui. Então, veja, está aqui pronta a regra da cadeia e agora a gente vai efetuar as derivações, né? Então, você passa para cá, dy, dx. Agora, veja aqui, ó, dy em relação a u, dy, du. Derive y em relação a u. Vamos lá. Derivar y em relação a u. A derivada do seno é o cosseno.
Então, você coloca cosseno de u, porque você está derivando y em relação a u. Aqui, ó. Então, vai ficar cosseno de u vezes, tá? Agora, você vai derivar u em relação a x. Está aqui, ó. Derive u em relação a x. Qual é a derivada de 4x? É o 4, né? Está aqui. Então, continuando, você vai colocar dy dx, né? Cosseno de u, então é o cosseno. Quem é u? É 4x. Você coloca de volta o 4x aqui, que é o cosseno de u, vezes o 4. Fechou aqui a derivação. Agora é só você ajeitar para dar o seu resultado final, né? Então, dy dx vai ser igual, o 4 vem para frente, né? 4 vezes o cosseno de 4x. E aqui está o resultado final. Tá bom? Então, veja que é um passo a passo simples, mas você tem que tomar cuidado para separar bem as funções, para não errar. Tá bom? Finalizado, agora vamos para a letra B. Na letra B, você tem f de x é igual a exponencial de 3x. Tá? Antes de você começar a derivar, observe que o exponencial está elevado a 3x, mas se você trocar aqui, não tem problema. Trocar é elevado a x vezes 3. Então, você faz aqui uma adaptação da sua função, né? F de x é igual ao e elevado a x vezes o 3, que é a mesma coisa que está aqui. Só que aqui você pode colocar um parêntese, né? Porque você tem uma função que está elevada ao cubo, né? E elevado a x elevado ao cubo também. E agora você faz a separação, né? Quem é o u? O u é aquela função que está aqui de dentro. E elevado a x. Aí, se o u está aqui, então é u ao cubo. Certo? Ficou u ao cubo, que é o próprio f de x que a gente vai chamar de y. Tá? Agora a gente vai fazer a regra da cadeia, né? Você já preparou aqui, faça agora a regra da cadeia. Então, dy dx é igual ao dy du e du dx. Tá? Então, vamos lá. Repete. dy dx é igual... Derivando y em relação a u, qual é o resultado? Observe bem aqui. Ó. Derivar y em relação a u, você tem u ao cubo, você desce o 3, né? 3 vezes u, aí tira 1 daqui, uma unidade. 3u ao quadrado. Tá? Então, coloque aqui, 3u ao quadrado. É a derivada de u ao cubo. Vezes du dx, ou seja, a derivada de u em relação a x. Está bem aqui. Ó. Bom, a derivada do exponencial de x é o próprio exponencial de x. Então, fica e elevado a x. Agora, você ressubstitui, né? dy dx, 3. Quem é o u? O u está elevado ao quadrado. Então, o u está aqui. Ó, e elevado a x elevado ao quadrado. Observe que você está substituindo novamente aqui, tá? U é elevado a x, está aqui. Vezes o e elevado a x. Pronto, acabaram as derivações. Agora você precisa ajeitar a sua equação, né? Para dar a sua resposta final. Então, dy dx é igual... Repare que ficou 3 vezes exponencial de 2x, né? Você pode colocar nesse formato que está aqui, ó, no caso, 2x. Vezes o exponencial de x. Né? Então, dy dx é igual... Bom, bases iguais, o que você faz com o expoente? Quando elas estão multiplicando, você soma os expoentes. Então, vai ficar e elevado a 3x. Né? 3 vezes e elevado a 3x. Então, essa aqui é a sua resposta final. Tá? Então, está aqui
a derivada dessa função aqui. Agora vamos para a letra C. Na letra C você tem f de x é igual ao seno de x ao cubo. Tá? Então aqui você, novamente, você tem a função seno de uma outra função. Então você vai chamar essa função aqui de u. U é igual a x ao cubo. Essa função aqui. Se você chamou ela de u, então ficou seno de u igual a seno de u. E aqui é o y, né? Que é o próprio f de x. Tá? E agora você coloca a regra da cadeia. dy dx é igual ao dy, primeiro o dy em relação a u e depois o u em relação ao x. Tá? Sempre nessa ordem. Então, dy dx vai ser igual. Quem é a derivada de y em relação a u? Você observa bem aqui, ó. A derivada de y em relação a u vai ser seno de u é cosseno de u. Né? A derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de u. Vezes, quem é a derivada de u em relação a x? Está aqui. Ó. A derivada de u em relação a x é 3x ao quadrado. Né? X ao cubo, então a derivada é 3, vem para frente, tira um do expoente. Né? Então, 3x ao quadrado. Agora você volta e ressubstitui. Né? dy dx vai ser igual ao cosseno de u. Mas quem é u em função de x? Está aqui, ó, x ao cubo. Vezes 3x ao quadrado. As derivadas acabaram. Agora você precisa ajeitar aqui, né, para dar a resposta final. Então, dy dx igual. O 3x quadrado vem para frente, né? Aí você multiplica o cosseno de x ao cubo. E aqui está a sua resposta, né, final. Vamos fazer agora a letra D, que é assim, y igual ao seno de x mais o cosseno de x, aqui elevado ao cubo. Vamos separar as funções, né? Repare que essa função aqui, ó, que é a soma de outras duas, você pode chamar de u. Né? U é igual ao seno de x mais o cosseno de x. Você observa aqui, se você chamou isso aqui de u, então u está sendo elevado ao cubo. Então, o y ele é o u ao cubo. E agora você monta aqui a regra da cadeia, né, que vai ser assim. dy dx é igual, primeiramente, dy em relação a u, que multiplica o du em relação ao x. Aí você coloca para cá. dy dx é igual. Derivando o y em relação a u, como é que fica? Ó, derivar y em relação a u vai ficar 3u ao quadrado. Então, coloque aqui 3u ao quadrado. Vezes, né, a derivada de u em relação a x. Observe aqui que você tem duas funções. Então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Né? Então, a derivada do seno de x é o cosseno de x. Lembre de colocar entre parênteses, porque aqui é uma soma. A derivada do seno é o cosseno de x. E a derivada do cosseno é menos o seno de x. Tá? Então, você está derivando u em relação a x. E agora, no lugar do u, você substitui aquilo que ele é. Ele é a soma dos dois aqui. Então, você pode colocar aqui que, repetindo, né, dy dx é igual a 3 vezes, quem é o seno de x mais o cosseno de x, aqui ao quadrado, vezes o cosseno de x menos o seno de x. Então, essa aqui é a resposta final. Aqui você, se quisesse desenvolver aqui, né, então, ia dar uma expansão bem grande aqui. Mas não precisa, aqui você já chegou ao seu resultado.
Tá? Agora, fazendo a letra E, você tem que o y é igual ao logaritmo neperiano de 2x mais 1. Tá? Novamente, você separa. Você diz aqui que u é o 2x mais 1. Então, se u é 2x mais 1, ficou o logaritmo neperiano de u. Aqui, ó, que é o y. Novamente, você faz dy dx é igual a dy du dx. Então, dy dx, derivando o y em relação a u. Ó, derivada do logaritmo neperiano de u é 1 sobre u. Né? Então, você coloca aqui, ó, 1 sobre u. Vezes, agora, a derivada de u em relação a x. Aqui, ó. Derivada de 2x mais 1, a derivada de 1 é 0. E a derivada de 2x é 2. Né? Então, você coloca 2. Aí, você ressubstitui o valor. Né? dy dx é igual a 2 vezes 1 lá em cima é 2, né? Sobre, quem é u? É 2x mais 1. Tá? Então, aqui acaba. A derivada é este valor. Vamos agora fazer a letra F, que ela é assim, y igual a e elevado a x vezes o cosseno de 2x. Aqui nós temos uma situação diferente. Primeiro você vai fazer a regra do produto, porque você verifica aqui que existe o produto de duas funções. Né? E nessa segunda função você tem uma função composta. Então você vai primeiramente aplicar a regra do produto para depois aplicar a regra da cadeia. Né? Então vamos lá. dy dx vai ser igual. Você repete duas vezes somando, né, esse valor que está aí. E você deriva aqui a primeira e depois deriva aqui a segunda. Regra do produto. Tá? E vamos continuar. dy dx é igual. Derivada de e elevado a x é o próprio exponencial de x. Cosseno de 2x mais exponencial de x. Agora, aqui você tem que utilizar a regra da cadeia. Né? Então, como é que você vai fazer? Você vai chamar essa função aqui, por exemplo, de g, né? Chama uma outra letra aqui, g, e vai ter que derivar ela. A g é o cosseno de 2x. Só que aí você divide, né? Conforme você tem feito nas outras questões anteriores. O 2x você vai chamar de u. U é o 2x. Tá? E ficou cosseno de u. Então, g é o cosseno de u. Certo? Aqui é bem fácil de entender. Por quê? Eu substituí 2x por u é 2x, ficou cosseno de u. G é cosseno de u. Então, está aqui, ó, g é igual a cosseno de u. Agora, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. Né? Como é que você vai fazer? Você quer a derivada de g em relação a x. Então, você tem a derivada de g em relação a x, vai ser a derivada de g em relação a u, primeiramente, multiplicado pela derivada de u em relação a x, para você saber o resultado. Então, dg dx, qual é a derivada de g em relação a u? Está aqui, ó, a derivada de g em relação a u. Derivada do cosseno de u é menos o seno de u, né? Pela tabela lá. Vezes a derivada de u em relação a x. Ó, u é 2x, então a derivada de 2x é 2. Então, 2. E aí você ressubstitui, né? dg dx vai ser menos 2 seno de u. Quem é u? É 2x. Então, está aqui a sua resposta, né?
da derivada de g em relação a x, que é o que você queria. Aí você pega o que você obteve e joga aqui, né? Então, vamos lá. dy dx é exponencial de x, cosseno de 2x mais exponencial de x. Qual é a derivada de g em relação a x? Está aqui. Menos 2 seno de 2x. Menos 2 seno de 2x. E agora é só ajeitar aqui, né? Para dar a resposta final. dy dx é igual. Vamos colocar em evidência, né, o exponencial de x. Ficou cosseno de 2x menos 2 seno de 2x. E acabou. Aqui é a resposta final. Tá? Verifiquem que a gente precisou utilizar duas regras, né? A do produto, primeiramente, e a regra da cadeia. Agora vamos fazer a letra G, que diz assim, que f de x é igual ao cosseno de x dividido pelo seno ao quadrado de x. Então, aqui, novamente, a gente vai utilizar duas regras. A primeira vai ser a regra do quociente e a segunda vai ser a regra da cadeia, né, neste caso. Então, fazendo aqui a derivada de y em relação a x pela regra do quociente vai ser cosseno de x vezes seno ao quadrado de x menos cosseno de x vezes seno ao quadrado de x sobre o denominador ao quadrado. Então, se ele já está ao quadrado de novo vai ficar a quarta de x. E aqui em cima, lembre-se que a diferença que tem em relação à regra do produto é que você vai colocar um menos, né, entre eles e vai derivar o primeiro e também vai derivar o segundo aqui. Tá? Relembrem lá a regra do quociente, que é assim mesmo. Bom, a derivada do cosseno é menos o seno, então fica menos o seno de x, multiplicado por seno ao quadrado de x, menos o cosseno de x. Aqui vai precisar usar a regra da cadeia, né? Nesse caso aqui. Então, sobre aqui, seno à quarta de x. Eu já vou aplicar aqui, dizendo que isso aqui vai ser g, né? Chamar de g aqui. G vai ser... Lembre que aqui é seno ao quadrado de x. Então, o g vai ser o seno de x. E o h vai ser g ao quadrado. Tá? Não confundam aqui, ó. Eu chamei essa função toda aqui de dentro de h. E o seno de x, ele é o g. E esse seno está elevado ao quadrado, então h vai ser o g ao quadrado. Tá? E aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de dh dx, vai ser dh dg vezes dg dx. Tá? Então, dh dx, dh em relação a g, derivada, né? Ó, g ao quadrado é 2g, vai ficar 2g. E g em relação a x, derivada do seno é o cosseno. Então, aqui é cosseno de x. Aí você ressubstitui aqui o g. dh dx igual a 2 vezes, quem é o g? Seno de x. Cosseno de x. Então, ficou 2 seno de x, cosseno de x. Tá? E aí, o que você faz? Você coloca aqui, porque era a derivada que você queria. Né? Então, 2 seno de x, cosseno de x. 2 seno de x, cosseno de x. Tá?
E aí a gente vai desenvolver. dy dx, aqui é menos seno ao cubo de x. Menos, aqui você coloca 2 seno de x cosseno ao quadrado de x. Sobre seno a quarta de x. Tá? Aqui, observe que você tem seno de x aqui, seno de x aqui, seno de x aqui. Dá para dividir aqui todo mundo por seno de x, para facilitar, né? Então, dy dx é menos seno ao quadrado de x, menos, o seno sumiu, né, que só tinha ele, menos 2 cosseno ao quadrado de x sobre seno ao cubo de x. Se você quisesse parar por aqui, já poderia, né? Por quê? Que você já tem a resposta e você não precisa derivar mais nada, né? A não ser que você quisesse continuar e fizesse substituição pela relação fundamental da trigonometria, tal, né? E conseguisse mexer aqui para ficar só no numerador, sem o denominador, tá? Se você observar aqui, ó, tem um detalhe, ó, quando você pode multiplicar aqui por 1, porque não vai interferir em nada, o que seria esse 1 sobre o seno ao cubo de x? Se você fosse mexer bem aqui, ó, 1 sobre seno ao cubo de x. Qual é o inverso do seno? É a cossecante, né? A cossecante é o inverso do seno. E a secante é o inverso do cosseno. Então, você poderia mexer aqui dessa forma. E usando aqui a relação fundamental da trigonometria, nesse caso bem aqui, você poderia também fazer assim, né? Colocar bem aqui a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, se você passasse esse seno ao quadrado de x para o outro lado, ele iria ficar negativo. E puxando o 1 para cá, ficaria cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a menos seno ao quadrado de x. Ó, apareceu aqui menos seno ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, você poderia também fazer isso aqui, ó, dy dx igual. Quem é o menos seno ao quadrado de x? É o cosseno ao quadrado de x menos 1. Aí, menos 2 cosseno ao quadrado de x. Aí, tudo isso aqui multiplicado, ó, 1 sobre seno ao cubo de x é a cossecante ao cubo de x. Tá? E aí, como é que ficaria? Você poderia mexer aqui, ó, então, é termo semelhante, monômio semelhante, né? Então, ficaria dy dx é igual a menos 1 cosseno ao quadrado de x menos 2 cosseno ao quadrado de x, ficou menos cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao cubo de x. Tá? Então, poderia ser essa a resposta aqui também. Mas lembre-se que, parando bem aqui, já estaria correto, né? A não ser que você quisesse desenvolver mais para chegar até aqui. Tá bom? Mas assim ficar com numa linha só, né? Não tem fração. Então, a visualização aqui fica até melhor. Nesse caso aqui. Se quisesse também colocar o menos para fora, poderia, ficaria 1 mais cosseno ao quadrado de x, né? Então, daria para mexer mais ainda aqui. Mas tem que ter, falo para vocês, certeza no que está fazendo, para você não mexer e acabar errando depois, né? Então, seria bom parar por aqui também. Agora vamos fazer a letra H, que diz assim, f de x
igual ao logaritmo neperiano de x ao quadrado mais 1, aí tudo isso aqui elevado ao cubo. Aqui você vai ter 3 funções, né? 3. Você tem a x ao quadrado mais 1, você tem a logaritmo neperiano desse cara aqui, e mais tudo isso elevado ao cubo. Então, você vai ter que separar, né, as funções. Então, vamos fazer assim. Você vai pegar primeiro aquela mais interna aqui, que é x ao quadrado mais 1, e chamar de u. U é igual a x ao quadrado mais 1. Tá? Aí, você chamou de u, isso aqui, ficou aqui dentro o quê? Logaritmo neperiano de u, que você chamar aqui, por exemplo, de v. É logaritmo neperiano de u. Tá? Se o v foi tudo isso aqui que está dentro, o v está sendo elevado ao cubo. Então, v ao cubo vai ser o próprio f de x que a gente está chamando de y. Tá? Então, está aqui. Você separou bonitinho. Agora, vamos utilizar a regra da cadeia, né? dy dx, que é o que você quer, vai ser igual, primeiramente, dy dv, que está aqui, ó, dy dv, vezes dv du, ó, v em relação a u, e depois du em relação a x, que é o caso que está aqui. Né? Aumentou um pouquinho aqui, ó. Tá? Então, vamos lá fazer um a um. dy dx é igual derivada de y em relação a v. Cadê? Está aqui, ó. Derivada de y em relação a v. 3v ao quadrado. Né? Para v ao cubo, então é 3v ao quadrado. Coloque 3v ao quadrado. Vezes derivada de v em relação a u. Está aqui, ó. A derivada do logaritmo neperiano de u é 1 sobre u. Então, coloque 1 sobre u. Tá? Aí, vezes du em relação a x. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado mais 1. Então, é 2x. Então, 2x. Du em relação a x aqui. Tá? Agora, vamos começar as ressubstituições, né? Então, dy dx é igual a 3 vezes v. Quem é v? É logaritmo neperiano de u. ln de u, aqui, ó, ao quadrado, vezes 1 sobre u, vezes 2x. Você substituiu em v, agora você vai substituir em u, né? Então, dy dx igual a 3 vezes o logaritmo neperiano de u. Quem é u? É x ao quadrado mais 1. Aqui, ó. Ao quadrado. Veja que é todo o logaritmo que está sendo elevado ao quadrado. Então, está aqui, ó, bem dividido aqui. Tá? Vezes 1 sobre quem é o x ao quadrado mais 1. Vezes o 2x. Após a ressubstituição, você vê que só ficou o x mesmo, né? E aqui você pode dar uma melhorada se quiser, né? Como é que a gente faz? dy dx. Veja, tem um 3 aqui, tem um 2 bem aqui. Então, vai ficar 6. Né? E o x está aqui sozinho, então ele vem para cá. Vezes. Repare que o logaritmo neperiano disso tudo aqui está sendo elevado ao quadrado. Então, pode ficar logaritmo neperiano ao quadrado disso daí. X ao quadrado mais 1. Tá aí. E aí embaixo, no denominador, ficou tudo sobre o x ao quadrado mais 1. Então, está aqui a resposta final. Então, aqui nem precisa mexer. Tá bom? Vamos resolver agora a letra I, que voltou a ficar um pouco mais fácil do que as outras anteriores, né? Que é f de x igual a 2x mais 1 elevado ao cubo.
tá? Então, nesse caso aqui, você já sabe, 2x mais 1 você chama de u. E como você chamou tudo isso aqui de u, então ficou u ao cubo. Então, o y é o u ao cubo. E aí você aplica a regra da cadeia, né? Então, dy dx é dy du vezes du dx. Tá? Dy dx é igual derivada de y em relação a u. Está aqui, ó. U ao cubo. Então, é 3u ao quadrado. Derivada de u em relação a x. Está aqui, ó. 2x mais 1, derivada de 1 é 0, 2x é 2. Então, ficou vezes 2. Agora, você ressubstitui o valor em u, né? Então, dy dx é igual a 3 vezes u ao quadrado. Quem é u? É o 2x mais 1 ao quadrado, né? Vezes o 2. Tá? Então, acabou aqui, ó. Dy dx é 3 vezes 2, 6. 6. Aí, 2x mais 1 ao quadrado. Pronto. Resposta final. Agora vamos fazer a letra J, que é y igual a x ao quadrado mais 4x menos 5 elevado à quarta. Certo? Novamente, você chama essa função aqui de u. Então, u vai ser igual a x ao quadrado mais 4x menos 5. E veja que o u está sendo elevado à quarta, que é o próprio y, né? Então, o y é o u elevado à quarta. E agora vamos aplicar a regra da cadeia, que dy dx é dy du dx. Então, dy dx é igual a derivada de y em relação a u. Está aqui, ó, derivada de y em relação a u, 4u ao cubo. Desce o 4 e tira 1 do expoente, né? Para ficar no exponencial daqui do u. Então, 4u ao cubo. Vezes. Agora, a derivada de u em relação a x. Está aqui. Derivada de x ao quadrado é 2x. Né? Então, ficou 2x. Aqui coloca entre parênteses, né? Que você vai ter mais de um monômio aqui. 2x mais derivada de 4x é 4. E derivada de menos 5 é 0, aí já finaliza aqui. Você ressubstitui agora, né? 4, quem é o u? É tudo isso, né? Então, x ao quadrado mais 4x menos 5 ao cubo, né? Tá aqui, ó. Vezes o 2x mais 4. Aqui já poderia ser a resposta se você quisesse, né? Mas dá para a gente melhorar ainda mais aqui fazendo assim, ó. Repete tudo aqui, ó. 4x ao quadrado mais 4x menos 5 ao cubo. E aqui você coloca o 2 em evidência, ou seja, vezes 2, que vai ficar o x mais 2, colocando em evidência aqui. Tá? Agora veja que tem 4 aqui e tem o 2 aqui. Então, você multiplica, vai ficar 4 vezes 2, 8. Então, dy dx igual a 8. Aí, coloca x mais 2 vezes tudo isso aqui que sobrou. X ao quadrado mais 4x menos 5 ao cubo. E aqui está a sua resposta final. Vamos agora fazer a letra K, que diz assim, que o y é igual a x ao quadrado mais 4 elevado a menos 2. Novamente, você substitui aqui, né? Função aqui dentro. X ao quadrado mais 4 é o u. U é igual a x ao quadrado mais 4.
Se você chamou isso aqui de u, então ficou u elevado a menos 2, né? U elevado a menos 2 vai ser o y. Aí vamos lá. dy dx é igual dy du e du dx. Tá? Então, dy dx é igual derivada de y em relação a u. Você desce o menos 2, né, conforme a regra diz, desce o menos 2, e multiplica pelo u, e agora diminui 1 daqui, vai ficar menos 2 menos 1, menos 3. Tá? Beleza. Vezes, agora derivada de u em relação a x. Bom, derivada de u em relação a x vai ficar 2x, porque 4 aqui é 0. Então, 2x. Você vai resubstituir no u o valor aí, né? dy dx é igual a menos 2, aí o u é x ao quadrado mais 4, elevado a menos 3, vezes 2x. Agora, como é que a gente pode mexer aí para ficar uma visualização melhor da resposta? Veja, menos 2 multiplicando com 2 aqui vai ficar menos 4x. Né? Menos 4x. Sobre. Por que sobre? Porque você tem aqui um expoente negativo, você pode colocar para baixo e troca o sinal dele. Então vai ficar x ao quadrado mais 4 ao cubo. Pronto. Simplesmente você faz isso e aqui já é a sua resposta final. Tá? Agora a letra L, um pouquinho mais fácil, né? F de x é igual a 4 cosseno de 3x menos 3 seno de 4x. Aqui a gente vai fazer de uma forma um pouco mais diferente, né? A gente já vai fazer direto aqui, que você já finaliza logo. Você vai derivar logo aqui, tá? 4 vezes. Bom, pense da seguinte forma, a derivada da externa, né? Cosseno de 3x. Então, qual seria a derivada do cosseno? É menos o seno de 3x, não muda lá. Agora você vai multiplicar derivando a interna. 3x, a derivada de 3x é 3, vezes 3. Tá? Menos 3 vezes aqui, ó. No caso, você tem o seno de 4x. Derivada do seno, qual é? É o cosseno. Então, vai ficar cosseno de 4x. Vezes a derivada da interna. A derivada de 4x é 4. Tá? Então, ó, derivada aí, você tem menos 4 vezes 3, 12, menos 12 vezes seno de 3x. Menos 12 vezes o seno de 3x. E aqui, ó, menos 12 vezes o cosseno de 4x. Como você tem menos 12 nos dois, o que você faz? Você coloca em evidência, né? Ficar menos 12 para fora aqui, né? Seno de 3x. No caso aqui vai ser mais cosseno de 4x. Para poder, quando você fizer a distributiva, gerar esse aqui de cima. Tá? Lembrando que aqui eu fiz de uma forma mais rápida, né? Por quê? Porque eu não coloquei lá o 3x sendo igual a u, aí o cosseno de u menos seno de u, ou seja, se você ainda não se sentir seguro para a resolução e quiser fazer daquele módulo lá, você faz aquele módulo. Tá? Então aqui eu já fiz de uma forma mais direta, né? Mas quando você não tem a prática, é arriscado você fazer assim. Você pode acabar errando, tá bom? Então faça sempre lá daquele modo, fazendo a substituição. Agora a letra M. A letra M diz assim, que f de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1
elevado a menos 3. Então, você faz aquilo como a gente tem visto, né? Essa função aqui da base você chama de u. Então, o u ele vai ser x ao cubo menos o 3x ao quadrado mais 1. E se é tudo isso aqui é u, vai ficar u elevado a menos 3, né? Então, u elevado a menos 3, que é o próprio y aqui, o f de x. Tá aí. De novo, dy dx é igual dy du vezes du dx. Então, dy dx é igual... Quem é a derivada de y em relação a u? Está aqui. Ó. Vamos lá. Você desce o expoente, né? Menos 3 vezes u. Aí você diminui uma unidade do expoente depois que já desceu. Menos 3 com menos 1 ficou menos 4. Tá? Aí, vezes derivada de u em relação a x. Aqui, ó. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Menos. Derivada de menos 3x ao quadrado, você desce o 2, ele vai multiplicar pelo 3. Então, 2 vezes 3, 6, né? Menos 6x, aí diminui 1 daqui. Ficou 1. Então, vai ficar menos 6x. Mais 1 é 0, então ele não entra aqui. Tá? Dessa forma, então, você ressubstitui o valor, né? Menos 3 vezes... Quem é o u? O u é tudo isso aqui, né? Então, vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 elevado a menos 4 vezes 3x ao quadrado menos 6x. Tá? Agora, vamos observar um detalhe aqui. Aquele caso, novamente, que o expoente aqui está negativo. Eu posso descer ele para o denominador e colocar positivo. Então, como eu vou fazer isso com essa parte aqui, essa parcela? Então, vai ficar menos 3 e 3x quadrado menos 6x em cima. Então, eu posso multiplicar. Né? dy dx. Então, ficou menos 3. Aí que vai ficar 3x ao quadrado menos 6x, né? Sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, isso aqui elevado a 4, porque eu já estou colocando ele para baixo, então troca o sinal. Tá? Se eu quiser melhorar aqui, ó, dy dx, eu posso deixar assim, ó, menos 3 vezes 3, menos 9x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 6 dá mais 18x, ó. Jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E aqui, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 1 elevado à quarta. Então, essa aqui é a derivada, resultado final. Tá? Vamos fazer agora a letra N, que é assim, f de x igual a secante ao quadrado de x vezes a tangente ao quadrado de x. Para resolvermos essa derivada aqui, precisamos lembrar uma relação que é secante ao quadrado de x, ela é 1 mais tangente ao quadrado de x. Tá? Então, sendo assim, você vai substituir aqui, né? A secante ao quadrado de x vai substituir por 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, você ainda não deriva, né? Você simplesmente só substitui. Vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de x. Tá? Se você agora fizer a distributiva, vai ficar f de x igual a tangente ao quadrado de x mais tangente à quarta de x. E agora você faz aí a substituição. Né? No caso, vamos chamar u
tangente de x. Né? Então, a y ela vai ser u ao quadrado mais u à quarta. Né? Porque se eu chamei tangente de x de u, ficou u ao quadrado. Então, aqui, tangente de x é u à quarta. Está aqui. E agora vamos aplicar a regra da cadeia. Então, a f de x é y, então dy dx vai ser dy du dx. Então, dy dx vai ser derivada de y em relação a u. Está aqui. Ó. Derivada de u ao quadrado é 2u. Mais derivada de u à quarta é 4u ao cubo. Aí, isso aqui tudo vai multiplicar, né, a derivada de u em relação a x. A derivada de u em relação a x é a derivada da tangente. E qual é a derivada da tangente de x? É secante ao quadrado de x. É tabelado também esse valor. Então, aqui a derivada você vai colocar secante ao quadrado de x. E agora você ressubstitui aqui, tá? Então, dy dx é igual a 2 vezes o u, que é a tangente de x, 2 tangente de x, né? Mais 4, u de novo, tangente de x. Só que aqui nesse caso é ao cubo, né? Tangente ao cubo de x, vezes a secante ao quadrado de x. Aqui já seria uma possível resposta, né? Aqui já é uma resposta. Se você quisesse parar por aqui, tudo bem. Já seria a resposta, estaria correto. Mas tem formas alternativas também. Se você quisesse deixar apenas tangente aí, ó, olha como daria para fazer. dy dx é 2 tangente de x mais 4 tangente ao cubo de x. Quem é secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Aí você poderia colocar aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de x. Veja que ficou só tangente, né? Aqui você pode melhorar fazendo uma distributiva. dy dx é 2 tangente de x vezes 1, 2 tangente de x. 2 tangente de x vezes tangente ao quadrado, 2 tangente ao cubo de x. 4 tangente ao cubo de x vezes 1 dá 4 tangente ao cubo de x. Aí mais 4 tangente ao cubo vezes tangente ao quadrado, 4 tangente à quinta de x. Né? Fazendo aqui a distributiva. Observe que aqui você pode somar, né? Que são monômios semelhantes. Ó. 2 tangente ao cubo com 4 tangente ao cubo. Então, dy dx é 2 tangente de x mais 6 tangente ao cubo de x mais 4 tangente à quinta de x. Outra resposta possível, né? Ou seja, você acabou deixando tudo em função da tangente. Né? Mas essa aqui também está correta, essa resposta. Ok? Agora vamos fazer a letra O, que diz assim que o f de x é igual a cotangente à quarta de x menos cossecante à quarta de x. Tá? Aqui você observa que se trata de um produto notável. Se você relembrar lá, produtos notáveis, e observar essa relação da soma multiplicada pela diferença, vai ficar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Se você colocar o primeiro termo ao quadrado,
e o segundo também ao quadrado aqui, ó, só vai mudar que vai ser a quarta, né? Do mesmo jeito, é como se você tivesse colocado aqui não mais o a, e sim o a ao quadrado. Então, a ao quadrado vezes o a ao quadrado dá o a à quarta. E observe que é o mesmo caso daqui, ó. A diferença entre dois elementos que estão elevados à quarta potência. E vai resultar nisso aqui. Tá? É como se o a fosse a cotangente e o b fosse a cossecante, para esse caso nosso aqui. Então, a gente pode substituir. Ó, cotangente ao quadrado mais cossecante ao quadrado, cotangente ao quadrado menos cossecante ao quadrado. Então, vamos fazer. Tá? Não estamos derivando ainda, a gente só está substituindo algebricamente aí os valores. Então, vamos lá. Aqui ficou cotangente ao quadrado mais cossecante ao quadrado, aí vezes, né? Cotangente ao quadrado menos cossecante ao quadrado. Tá? Aí vamos relembrar de uma relação que é assim, ó, a cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Tá? Isso aqui é derivado lá da relação fundamental da trigonometria, né? Aquela do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A gente vai adaptando ela até chegar nessa aqui também. Na cossecante ao quadrado igual a 1 mais cotangente. E dá para substituir aqui, ó. Onde tem cossecante ao quadrado, a gente vai substituir por 1 mais cotangente ao quadrado. Então, vamos fazer isso. F de x igual cotangente ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x. Está aqui, ó. 1 mais cotangente ao quadrado, né? Aqui. Vamos colocar. Cotangente ao quadrado de x menos, aqui você vai abrir parênteses, né, para poder colocar o valor da cossecante, que é 1 mais cotangente ao quadrado. Pronto. Agora vamos algebricamente melhorar essa função. F de x igual, aqui ficou 1 mais 2 cotangente ao quadrado de x. Aqui dentro. E aqui, vamos repetir, cotangente ao quadrado de x menos 1 e menos cotangente ao quadrado de x. Veja que esses dois termos aqui são opostos. Você pode cancelar aqui de dentro, né? São opostos. Cotangente ao quadrado é menos cotangente ao quadrado. Ficou menos 1. Então, vamos fazer a distributiva agora, né? F de x igual a 1 mais 2 cotangente ao quadrado de x vezes o menos 1 que ficou aí. Então, f de x igual a menos 1 menos 2 cotangente ao quadrado de x. Tá? Ok. Agora sim, a gente pode começar a verificar a questão da regra da cadeia. Nesse ponto bem aqui, você vai chamar que o u ele é a cotangente de x, né? Aqui nesse caso. E o seu y, que é o f de x aí, ó, ficou menos 1 menos 2. Como a cotangente está ao quadrado, é o u ao quadrado. Tá? E agora você pode aplicar a regra da cadeia. Bom, então, dy dx é igual a dy du dx. Bom, então, dy dx é igual derivada de y em relação a u. Onde eu observo isso? Aqui, ó. Vai ficar menos 1 dá 0, né? No caso, então, o 2 vai descer, vai ficar menos 4 vezes o u. 2 menos 1 é 1, então é u elevado a 1, está aqui.
Aí, vezes, agora, a derivada de u em relação a x. Está aqui. A derivada de u em relação a x. A derivada da cotangente, ela é menos cossecante ao quadrado. É uma outra relação também que é tabelada, né? A derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Tá? Isso aqui já é uma relação tabelada. Aí você pode colocar aí. Menos cossecante ao quadrado de x. E nesse caso a gente vai substituir aqui, né? Porque dy dx menos 4 vezes... Quem é o u? Aqui, ó, cotangente de x. Vezes menos cossecante ao quadrado. E aí, a resposta final é quando você pega aqui, multiplica, né? Vai virar positivo o valor. Então, dy dx é 4 cotangente de x vezes cossecante ao quadrado de x. Resposta final. Tá? Agora, fazendo a letra P, nós temos aí y igual a cotangente de 9x. Então, aqui, bem simples, né? Você vai chamar que o u é o 9x. Se ficou u aqui, ó, então o y é a cotangente de u. Tá? Vamos lá. dy dx é igual dy du e du dx. Então, dy dx é igual derivada de y em relação a u. Aqui, ó. Derivada de y em relação a u. É a cotangente de u. Então, vai ficar menos cossecante ao quadrado de u. Essa é a derivada da cotangente. Tá? Vezes derivada de u em relação a x. Derivada de 9x é 9. Então, é vezes o 9. E aí você substitui de volta, né? Menos cossecante ao quadrado de quem? De u, que é 9x. Aí, vezes 9. Tá? E aí, finalizando, você ajeita aí, né? Vai ficar menos 9 cossecante ao quadrado de 9x. E aqui a resposta final já. Ok? E agora, por último, a letra Q, que é f de x igual a raiz quadrada de cosseno de x. Tá? Da mesma forma, você vai pegar e aqui colocar que o u ele é o cosseno de x. E aí, o seu f de x, que é o y, é igual a raiz quadrada desse u. Que o u está aqui dentro, né? Cosseno de x. Então, novamente, dy dx é dy du dx. Então, você tem que dy dx é igual derivada de y em relação a u. Aqui, ó. Vamos observar o seguinte. Raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Tá? Quando você deriva isso aqui, o meio ele desce, aí o u vai ficar elevado a meio menos 1, que vai ficar menos meio. Então, nesse caso aqui, o meio vai descer e vai multiplicar o u, que vai ficar elevado a menos meio. Tá? Só para recapitulando aqui, ó. O meio ele desce, que multiplica pelo u, e aqui em cima fica meio menos 1, que você sempre tem que tirar 1 depois que você desce o expoente. Então, meio vezes u elevado aí. Meio menos 1, menos meio. Que é o que eu acabei de colocar aqui. Tá? Pronto, derivei aqui o y em relação ao u. Agora eu vou derivar o u em relação ao x. Aqui, ó.
Derivada do cosseno é menos o seno de x. Tá? Agora, ressubstituindo, você tem meio vezes, quem é u? É o cosseno de x, né? Elevado a menos meio vezes o seno de x. Bom, aqui já é uma resposta, mas você manipula algebricamente para chegar a uma visualização melhor aqui da resposta, né? Então é o seguinte, vamos descer esse cosseno para o denominador, porque o expoente aqui é negativo, né? Então você tem assim, dy dx é igual, em cima ficou seno de x, né? Lá em cima, não, na verdade menos seno de x, né? Faltou menos aqui, então menos seno de x sobre 2 vezes cosseno de x elevado agora a meio, porque virou positivo, né? Saiu de cima e foi para baixo. E todo número elevado a meio é como se você estivesse tirando a raiz quadrada, né? Então, dy dx é igual a menos seno de x sobre 2 raiz quadrada do cosseno de x. Então, está aqui a resposta final. Tá? Essa é a derivada dessa função composta aqui, raiz quadrada de cosseno de x. Então é isso, pessoal. Resolvemos todas as questões aí e ficamos aí à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Entrem em contato comigo no PV, tá? Para qualquer dúvida sobre qualquer questão aí resolvida. Então é isso. Bons estudos e até a próxima.